Olá, pessoal do Sexto. Tudo bom, pessoal? Bem-vindos. Retorno aí animados para mais um semestre não presencial. A gente imaginava que as coisas iam voltar ao normal, mas estamos vivendo então esse novo normal e é dentro desse novo normal que nós vamos tocar nossas aulas, né? Então vamos novamente pegar o ritmo aí. E as nossas aulas de arte está dentro lá do livro, esse conteúdo é a unidade 3 lá do livro, né? Vamos agora abordar a arte do teatro, no aspecto geral, nós vamos ver aí a história do teatro, histórico dessa arte tão envolvente, tão importante, né, para a gente poder conhecer a história da humanidade, porque o teatro é algo quase que primitivo, né? Então nós vamos começar a mergulhar de fato nesse universo agora. A questão da interpretação, a forma como a sociedade absorve aquilo que acontece no palco, né? Então nós vamos ver as tragédias, as comédias, o teatro grego e vamos viajar dentro desse universo que é o teatro, uma linguagem com muitos elementos, porque o teatro, essa essa linguagem, né, a forma como ela acontece é que é importante para a gente. Então, a gente inicia entendendo que o teatro ele é considerado uma arte convivial. É esse nome mesmo, é dessa forma. Arte convivial, ou seja, há uma troca, há uma parceria. E a gente vai entender nesse primeiro momento, eu até deixei bem claro para vocês aqui, nestas imagens, que o teatro hoje, de uns anos para cá, a gente percebe que o teatro ele está ultrapassando as fronteiras. Ele está saindo daqueles ambientes fechados, né, e começando a ganhar novos espaços. Então, quando a gente fala que o teatro é uma arte convivial, é porque há uma interação entre o público e os atores, e esta interação, essa troca, são realizadas sempre ao ar livre. Então, seja numa praça, em frente a um edifício, a um condomínio, nos espaços públicos, nas escolas, nas universidades. Então, aonde o povo está, o artista se preocupa em ir até lá e mostrar para as pessoas a sua arte. Então, outra característica dessa arte hoje ser considerada, né, o teatro, teatro de rua especificamente, é aonde o público participa. Ele não interage só rindo, sorrindo, aplaudindo, mas ele pode em alguns momentos interagir, fazer parte desse universo, daquilo que está sendo apresentado para ele. Então, algumas companhias de teatro, alguns grupos de teatro se especializaram nessa questão de conseguir criar um espetáculo onde ele consegue trazer o público, as pessoas que estão ali assistindo, para fazer parte daquele momento. Por isso que ela é uma arte de convivência. Convivial é de convivência, de troca, de parceria. Então é isso que a gente começa a perceber nesses ambientes. Então vamos mais uma aqui. O teatro de rua no Brasil. Então a gente percebe o quê? Que o teatro, quando ele deixa o ambiente fechado lá dos espaços, que é considerado, chamado também de teatro italiano, esse estilo de teatro onde as pessoas estão sentadas ali na plateia e a cortina se abre e entram os artistas e fazem a apresentação toda. Aquele estilo lá é chamado de teatro italiano e é um modelo que difundiu aí pelo mundo. Então, mas o que nós vamos tratar especificamente é do teatro de rua. Então, no Brasil,
O teatro de rua ele pode ser considerado que ele surgiu já lá no período colonial, né? Lá nos séculos 16, 17, né? Ali quando os jesuítas, os colonizadores já estavam aqui ocupando o Brasil, o teatro de rua já fazia parte. Por quê? Tinha os artistas de circo, os ciganos, e eles sempre se preocupavam em retratar o quê? Comédias, para entreter. As pessoas estavam ali cansadas, fadigadas das guerras, dos trabalhos, da luta do dia a dia. Então eles iam para onde? Para as praças e começavam a assistir às comédias, né? Eram os palhaços, eram sempre algo que gerava um ambiente de graça, né? Das pessoas sorrindo e tal. Então o teatro no Brasil surge nesse período já com esse intuito, né? De levar as comédias, de levar alegria para as pessoas. E isso aconteceu aí com o teatro de rua por mais de 300 anos, século XVIII, século XIX, até a primeira metade do século XX, basicamente o teatro de rua eram apresentações que envolviam circo, palhaços, marabalistas, o mágico, né, o repentista ali tocando sua viola, sanfona. Então eram espetáculos alegres, animados, com muita música, muita dança, e geralmente eram esquetes, né, apresentações cômicas com muita graça. Quando a gente chega à década de 60 agora, né, há pouco mais aí de 50 anos, década de 60, as apresentações começaram a tomar um tom mais sério. As pessoas deixaram de lado a questão da comédia e começaram a se preocupar com o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Então, o Brasil, na década de 60, vai entrar num período de ditadura, que vocês ainda vão estudar isso mais adiante, mas a ditadura foi aquele período em que o Brasil passou a ser governado por militares. Então, eram os generais, que era o presidente do Brasil, e esse presidente, juntamente com outros militares que comandavam o país, começaram a criar leis que impediam certas apresentações, principalmente em praças públicas, aonde o assunto não era mais comédia, vamos tirar daqui a comédia, e começaram a se abordar questões e temas políticos, temas sociais, temas mais sérios, e eles começaram a ficar preocupados, porque os artistas tinham uma proximidade com as pessoas, com o público, então eles poderiam falar o que eles quisessem. E isso começou a preocupar os governantes, e eles começaram a proibir. Então, entre as décadas de 60, 70 e o começo dos anos 80, há 30 anos atrás, o teatro de rua, essas apresentações de rua, aonde eles percebiam que os temas fugiam da comédia, eles começaram a proibir. E ficou assim. Você ia assistir uma peça, um espetáculo de rua, se era para ser comédia estava permitido, se dentro do teatro também começasse a falar de assuntos políticos, questões sociais, o desemprego, começasse a abrir a cabeça das pessoas para elas perceberem isso, aquele teatro era fechado, aquele grupo de teatro de rua era preso ou impediam, começavam a perseguir eles. Isso só começou a mudar na segunda metade dos anos 80, quando acaba então no Brasil a ditadura e volta então os grupos, os espetáculos dentro dos teatros ou em rua mesmo, o teatro de rua, mas eles já tinham então a liberdade de se expressar, de falar o que eles pensavam, de manifestar e contar suas histórias já com essa liberdade, porque eles tinham saído desse período da ditadura. Então, quando a gente começa a entender melhor como funciona o teatro, tanto dentro de um espaço fechado quanto o teatro de rua, a gente detecta então elementos que são chamados elementos da linguagem teatral. São os elementos que vão caracterizar, que todo espetáculo tem que ter. Então, os elementos
visuais, né? Figurino, iluminação, a cenografia, aquilo que vai compor, né, o cenário. Então, esses são elementos visuais: figurino, iluminação e o cenário do espetáculo. E tem também os elementos sonoros, os sons, a música que é cantada pelos artistas, os ruídos e sons, né, o ruído de uma tempestade, de uma explosão, de uma porta se abrindo lentamente na cena. Então, são elementos que vão construir aquele espetáculo. Então, a proposta do teatro de rua era mais livre. A gente observa esses dois elementos nesse conjunto maior nos ambientes fechados do teatro. Mas também no teatro de rua, os elementos visuais e sonoros estão presentes. Então, a proposta do teatro de rua era, né, essa visão de democratizar o acesso das pessoas aos assuntos, democratizar o espetáculo, e eles acreditam que a rua é o lugar mais democrático, é onde passa todas as pessoas, passa o rico, o pobre, o branco, o preto, homem, mulher, criança, velho, todas as profissões circulam ali por aquele ambiente. Então, por isso que ele é considerado um ambiente democrático. Outra característica dessa linguagem teatral é fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo que eles estão assistindo, aquilo que eles estão ouvindo, aquilo que eles estão percebendo. Então, o espetáculo é para gerar uma reflexão. E por último, principalmente o teatro de rua, eles praticam muito a experimentação, inovando nos figurinos, inovando nos elementos para compor a cena, porque ele só tem ali a praça. Então, uma caixa vira uma mesa, um caixote vira uma cadeira, um tecido jogado ali serve para simular algo. Então, permite essas inovações. Então, quando a gente começar mesmo a aprofundar no estudo do teatro, vocês vão começar a perceber isso mais claramente. Pegar o texto do livro e dar uma lida, vocês vão perceber essas características. Então, o teatro ele é composto, sim, por esse conjunto. Então, o teatro de rua e todas essas características do teatro em si. Então, o que aconteceu com esse... Então, para a gente poder concluir, seria essas características iniciais. Como surgiu o teatro no Brasil, essa separação entre o teatro de espaços fechados e o teatro de rua, e os elementos que compõem esse universo para construir uma história. Ok? Então, bem-vindos novamente. Vamos em frente aí, que ainda a gente tem muita coisa para ver até dezembro. Abraço, até a nossa próxima aula.